Amanhã, todas as crianças com menos de 5 anos têm um compromisso importante: tomar a vacina contra a paralisia infantil. No Brasil inteiro, vai ter gente trabalhando na vacinação. Em 1981, o Cid Moreira, no Jornal Nacional, falava da campanha que evitou a dor de muitas famílias e a morte de crianças. A batalha contra a poliomielite continua sendo vencida com a ajuda do Zé Gotinha e de estratégias de grande impacto, como o dia D da vacinação. Mais de uns anos para cá, a cobertura vacinal foi ficando cada vez menor. Dados do Programa Nacional de Imunizações revelam que, no ano passado, apenas 67% das crianças haviam recebido ao menos 3 doses. E o quadro se torna mais preocupante, porque o mesmo acontece em outros países do continente, como relatou ao Ponto o médico sanitarista Jarbas Barbosa, vice-diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Nós temos desde 2015 uma redução da cobertura vacinal que foi ainda piorada pela pandemia de Covid-19. E no caso da poliomielite, se nós não tivermos coberturas de vacinação superiores a 95% e de forma homogênea, não só na média do país, mas em cada estado, província, em cada comunidade, nós podemos ter o risco de, caso haja uma importação de caso de poliomielite, isso originar um surto. Em 1989, o Brasil identificou o último paciente com paralisia infantil. 5 anos depois, o país recebeu da OPAS o certificado de eliminação da transmissão do vírus que provoca a doença. Só que o vírus não foi varrido do planeta. Em alguns países, como o Paquistão e Afeganistão, ele ainda circula. E após mais de 30 anos, um menino de 4 anos de idade foi diagnosticado em Israel. A investigação do caso demonstrou que o garoto não estava vacinado e o mundo começou a se dar conta de que não se trata de um caso isolado. Mês passado, autoridades sanitárias do Malawi, na África, declararam surto de poliomielite depois de mais de 5 anos sem nenhum caso. Aqui no Brasil, a doença está erradicada desde 1994, mas especialistas alertam para a importância da vacinação para manter essa doença longe do nosso país, já que a procura vacinal está muito baixa. O que é a poliomielite? Por que é tão importante ampliar a vacinação para impedir que essa doença reapareça? E até que ponto o Ministério da Saúde está empenhado nessa tarefa? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico pediatra e infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Fique com a gente. Dr. Renato Kifuri, farei a pergunta porque muita gente não nasceu antes da década de 1980 e não sabe, nunca viu na rua, né? O que é a poliomielite, mais conhecida como a paralisia infantil, e como ela se manifesta nas crianças, especialmente naquelas abaixo de 5 anos? Realmente, a poliomielite, uma doença que essa geração de pais não conheceu. Um vírus que dissemina por água, por esgoto, de fácil transmissão e que, uma vez infectada a criança, o vírus entrando no intestino, em geral as crianças que não tinham ou têm uma imunidade ainda mais imatura, o vírus se multiplica, atinge ali os nervos intestinais e depois migra para as terminações nervosas, levando a quadros de paralisias agudas. A criança dorme bem com quadro febril, ou dormia bem na época da polio, e acordava sem sentir suas pernas, uma paralisia flácida, a criança ficava com as perninhas moles, sem conseguir mexê-las, e a evolução às vezes progredia até para a paralisia de músculos respiratórios, que é quando acontecia os óbitos. Os óbitos relacionados à paralisia infantil tinham a ver com a paralisação dos músculos respiratórios. E naquela época não existiam
respiradores artificiais, utilizavam-se pulmões de aço, máquinas que as pessoas viviam dentro dela. Não é que elas passavam horas, não, Roberto, elas viviam dentro de máquinas, era a única maneira de manter o sujeito vivo. Era realmente um drama, e daqueles que sobreviviam, muitos ficavam com sequelas. Era comum, em décadas passadas, na infância de quem tem mais de 45, 50 anos de idade, todos nós conhecíamos alguém da nossa sala de aula que tinha uma órtese, uma muleta, alguma prótese de alumínio, que fazia com que essas limitações, como sequelas da paralisia infantil, ocorressem com uma frequência bastante razoável face ao número grande de indivíduos acometidos. Doutor, o senhor já falou um pouquinho sobre a transmissão da poliomielite, mas como é que foi esse processo para desenvolver a vacina da polio? Como é que a gente chegou a ter uma vacina eficaz contra essa doença? A primeira vacina contra a polio surgiu com um cientista, Jonas Salk. Ele desenvolveu uma vacina onde ele inativava o vírus, ele conseguia, através do cultivo do vírus e depois de matá-lo, inativá-lo, fazer uma vacina com o próprio vírus inativado. If the results from the observed study areas are employed, the vaccine could be considered to have been 60 to 80% effective against paralytic poliomyelitis. Essa vacina não foi suficiente para controlar a doença em todo o planeta, até que Albert Sabin desenvolveu uma vacina oral, uma vacina aí não com vírus inativado, mas com vírus vivo, o vírus enfraquecido da polio, que tinha a grande vantagem de, ao ser administrado para as crianças, além de protegê-la, esse vírus disseminava-se na comunidade através das fezes dessas crianças. Então o vírus imunizava diretamente aquela criança que recebia a vacina e indiretamente, à medida que muitas crianças, nos dias nacionais de vacinação, recebendo a gotinha no mesmo dia, promoviam uma eliminação enorme do vírus na comunidade, protegendo indiretamente aqueles que não compareciam às campanhas de vacinação ou que não estavam adequadamente imunizados. O grande mérito da vacina Sabin foi essa, uma vacina oral, de fácil administração em qualquer continente no país, com alto poder de imunização para as crianças vacinadas e coletivamente através dessa excreção do vírus vacinal nas fezes. Foi uma revolução que praticamente eliminou a polio de todos os continentes, hoje restando a doença em 2 países basicamente onde ela ainda circula, o Afeganistão e o Paquistão. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan Rosa. No início eu estava triste porque eu não tinha um nome, mas então as crianças criaram um nome pra mim. Meu pior inimigo é o Perna de Pau, o monstro da paralisia infantil, que já erradicamos do nosso país. Nossa luta começou em 1986, quando eu fui criado. Doutor Renato, qual foi a importância das campanhas de polio para a conscientização da população sobre a importância das vacinas de um modo geral? A gente tem algumas marcas, o Zé Gotinha, o Dia D da vacinação. Em que medida essas campanhas de polio revolucionaram de alguma forma o controle dessas doenças preveníveis? Sem dúvida foi no esteio das campanhas de polio, de eliminação, de erradicação da polio, com o personagem do Zé Gotinha, que nós criamos aqui no Brasil os Dias Nacionais de Vacinação, que logo se tornaram de multivacinação. Na mesma visita, na mesma campanha, que eram dias de festa, e o progresso no controle da doença trazia essa sensação para a população de estar vencendo uma doença, uma verdadeira epidemia de polio que a gente vivenciava no passado. Nesse esteio da campanha da poliomielite, outras doenças vieram a ser controladas e o Zé Gotinha, o personagem nosso da campanha da polio, acabou se estendendo como um grande promotor da vacinação no Brasil. Nessa época, o Programa Nacional de Imunizações foi criado, no final da década de 70. Incorporamos diversas vacinas. As Américas, em especial o Brasil, foi pioneiro no controle e na eliminação de doenças. Eliminamos a polio, o sarampo, a rubéola, o tétano, controlamos a coqueluche, a difteria, graças a um esforço enorme de um programa que já vai completar em breve 50 anos,
e que tem uma capilaridade no território extenso como o Brasil, com mais de 38 mil salas de vacinas, um programa que amadureceu no passar do tempo com a incorporação de novas vacinas, com a criação de uma rede de frio de manutenção e distribuição dessas vacinas e principalmente, né, com a confiança da população na vacinação. Esses pilares fizeram com que o Brasil, até pouco tempo atrás, tendo as maiores coberturas vacinais em todo o mundo, e é um exemplo de um programa de vacinação de sucesso que disponibiliza gratuitamente. Isso precisa deixar bem claro, viu, Roberto? Porque não é todo país que oferece essas vacinas ou tantas vacinas assim de forma gratuita. Doutor, o que tem acontecido com a cobertura vacinal nos últimos anos? A gente sabe que teve uma queda durante a pandemia, que era até esperado, né? As pessoas em casa, evitando ir ao posto de saúde. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e os dados preliminares das secretarias de saúde são preocupantes. Mas mesmo antes já havia uma queda de cobertura vacinal, não só de polio, mas de outras doenças, né? É verdade. Desde 2015, a gente vem assistindo uma lenta queda das coberturas vacinais. Em 2015, a média das crianças vacinadas no país era em torno de 90%. Em 2019, em torno de 75%, 80%. Em 2020, no ano da pandemia, nós caímos para uma média de cobertura por volta de 65% a 70% das crianças vacinadas. E aqui é o grande perigo, porque à medida que você, como essas doenças, exceto a varíola, que foi a única doença erradicada do planeta, graças à vacinação, as outras demais doenças do calendário, elas não foram erradicadas, elas existem em raros casos, em alguns países, em bolsões ali de países com baixas coberturas. Então, enquanto nós convivermos no mundo com a circulação em algum lugar do planeta dessas doenças, se nós baixarmos nossa guarda, voltarmos a termos uma porcentagem grande de não vacinados, nós corremos o risco de reintrodução dessas doenças. Eu costumo chamar disso de um rebanho inverso. A gente fala muito, né, na Covid-19, da imunidade de rebanho, quando todos estiverem protegidos, mesmo aquele que não é vacinado, mesmo aquele que não responde da vacinação acaba se beneficiando da imunidade coletiva. No sentido contrário, quando você tem pouca gente vacinada, muitos suscetíveis, você acaba fazendo com que eventual entrada de um caso de uma doença aqui, você consiga uma disseminação rápida. Então esse é o risco hoje de vivenciarmos a reintrodução, o recrudescimento de casos, o que seria, né, para essas conquistas todas que nós tivemos, um fenômeno lamentável que nós temos que nos esforçar para que isso não ocorra. Se há 30 anos não tem pólio no Brasil e os casos estão concentrados em países remotos do nosso ponto de vista, Afeganistão e Paquistão, eu, como pai, posso dizer, não, mas isso não vai chegar até aqui, isso não é possível que chegue porque nós não temos nem sequer contato com esses países. Por que esse pensamento é errado? É errado, de uma maneira geral, Roberto, porque o mundo está muito globalizado. Nós, diretamente com o Afeganistão e o Paquistão, temos pouco contato, mas com países africanos não temos, não. Com Israel não temos, não. Com outros países como Angola, Nigéria, também não. Tem voos diários da África para o Brasil, vários. Então, e mesmo com essa aparente distância desses dois países, onde a doença ainda circula, nós temos um risco indireto, né, de pessoas que viajam e que migram desses países. E o que é importante destacar também, a polio ainda tem uma peculiaridade. A mesma vacina oral que trouxe tanto benefício, que espalhou ali a vacina e indiretamente imunizou tanta gente, por ser uma vacina de vírus vivo, esse vírus vacinal raramente, mas muito raramente, reverte a sua virulência e causa paralisia pelo vírus vacinal. É um paradoxo, mas isso ainda existe. Casos raros de paralisia associadas à vacina. Aliás,
nós temos hoje no mundo mais crianças paralisadas pela vacina do que pelo vírus selvagem lá no Afeganistão e no Paquistão. E essa paralisia causada pelo vírus vacinal, ela é idêntica, ela é indistinguível de uma paralisia causada pelo vírus selvagem, pelo vírus natural. Ou seja, se nós não estivermos com a população também vacinada, nós corremos o risco, em ambientes onde circula a gotinha, a vacina oral, termos casos de paralisia associadas à vacina. Então, a cobertura vacinal protege da doença causada pelo vírus e da eventual raridade da paralisia associada à vacina. Então, nós precisamos eliminar a polio, para em breve podermos suspender o uso da Sabin, inclusive, porque hoje a gotinha é responsável, eventualmente, por mais casos de polio do que a própria doença selvagem. E por isso a gente migrou aqui no país, estamos retirando até a gotinha do primeiro ano de vida. Hoje a gente usa no esquema vacinal a vacina polio Salk, inativada, que não tem esse risco. Então é um xadrez, é um jogo que nós precisamos entender, ao mesmo tempo avançar na troca da vacina oral pela vacina injetável e, ao mesmo tempo, altas coberturas vacinais, para evitar que a doença, quer seja pelo vírus natural ou pelo vírus vacinal, continue causando paralisia em crianças brasileiras. Pois é, doutor, eu ia perguntar justamente sobre essa questão da vacina injetável, né? Porque até pouco tempo atrás as campanhas eram da vacina da gotinha, via oral, até a criança fazer 5 anos. Todo ano ia lá tomar um reforço da vacina Sabin. Mas agora, como é que está esse calendário? O que é o recomendado? Quantas doses de vacina? Quando é que uma criança é considerada imunizada contra a polio? Como esse risco de polio, Carol, associado à vacina é muito mais frequente no primeiro ano de vida, então nós aqui no Brasil, já há vários anos, não utilizamos mais a Sabin no esquema primário, na criança pequena, no primeiro ano de vida. Utilizamos a gotinha só para os reforços. E mesmo na campanha que você bem lembrou, comparecem à campanha para receber a gotinha só crianças acima de 1 ano de idade. Então, o esquema hoje é de 5 doses da paralisia infantil. 3 doses no primeiro ano de vida, com a vacina injetável, com a Salk, com a vacina sem risco, aos 2, 4 e 6 meses, e 2 doses de reforço, com 1 ano e 3 meses e com 4 anos de idade. Essas 2 doses de reforço com a gotinha oral, já numa idade onde o risco dessa paralisia não existe. Então, o esquema hoje brasileiro, que infelizmente não são todos os países que conseguem adquirir essa vacina injetável, é que precisa de insumos, que precisa de seringa, que não é tão barata quanto a polio oral, mas o esquema vacinal ideal é que todos os países do mundo migrassem para esse esquema de polio injetável no primeiro ano de vida, né, com a vacina Salk, e somente os reforços. Nos reforços, utilizar a vacina oral. O esquema hoje é de 5 doses, vale o recado aí para quem está nos ouvindo, que tem crianças menores de 5 anos de idade. 5 doses na carteirinha garantem a proteção para o resto da vida, uma proteção bastante longeva. Doutor, a gente viu durante a Covid, e continua vendo, na verdade, uma campanha que é ridícula contra a vacinação. Na sua avaliação, isso acaba também, de alguma forma, impactando todas essas campanhas das outras doenças preveníveis que o Brasil tem um ótimo retrospecto, ou tinha um ótimo retrospecto até o momento? Que medida a desinformação também contamina? Perfeito, Roberto. Eu não tenho dúvida de que respinga e impacta as outras vacinas do calendário. O discurso anti-vacina, no sentido de a doença mata pouco, é melhor ter a doença, meu sistema imunológico garante a minha defesa. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpo, para que tomar vacina de novo? Eu tenho tratamentos aqui milagrosos, messiânicos para curar a doença. Isso você pode transpor para qualquer doença. Para que eu vou me vacinar contra meningite se eu me alimento bem? Para que eu vou vacinar se eu sou um ex-atleta? Essa vacina pode me tornar um jacaré ou outro bicho. Então, esse tipo de discurso anticientificista, que infelizmente vem permeando as discussões na Covid-19, muitos extrapolam esse raciocínio para fazer mais vacinas no calendário. E se você não investe
no conhecimento, na informação, na importância da vacinação, você cria esse ambiente desfavorável à vacinação para todas as vacinas. E o que é pior, eu acho que esse talvez seja o pior, Roberto, que é você cria uma geração de filhos não vacinados e que questionam a vacina e que não vão vacinar lá na frente os seus filhos também, que também vão criar, que vão ter insegurança na vacinação da geração seguinte. Assim, não impacta somente nas vacinas, nas demais vacinas do calendário, mas impacta também nas demais gerações. Isso compromete no longo prazo todas essas conquistas. Então, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde pontua a questão da hesitação em se vacinar, a recusa a vacinar, como um dos 10 maiores problemas da década. Esse é um problema que temos que enfrentar. Era muito mais fácil, no passado, quando nós convivíamos com essas doenças, informar, convencer as pessoas a se vacinarem. Hoje, com o próprio sucesso, por mais paradoxal que pareça, as próprias vacinas acabam sendo vítimas de si mesmas. À medida que a gente elimina as doenças, essa discussão sobre a importância da vacinação cresce. E aí a gente entra de novo num ciclo vicioso, onde a baixa cobertura vacinal coloca em risco a população novamente. E aí acho que é importante esclarecer, né, doutor, esse tipo de pensamento de que, se a pessoa se alimenta bem, tem uma vida saudável, um bom sistema imunológico, não precisa tomar vacina porque o próprio organismo dá conta de lidar com essas doenças. Não é assim, né? Tanto no caso da polio, quanto de sarampo e outras doenças infecciosas. Exatamente, não, isso não é garantia nenhuma. Aliás, a maior parte dessas doenças, dos casos, dos óbitos, acontecem em crianças previamente saudáveis. Não são crianças de risco ou com complicações que vão a óbito por meningite, por gripe, por febre amarela, por pneumonia. São crianças absolutamente saudáveis e sem nenhuma doença crônica prévia. Então, é vacinar não só para proteger, mas para não voltar à doença. É preciso entender que vacinação é um pacto coletivo, é uma iniciativa de saúde pública. À medida que você controla a doença, você beneficia não só a sua família, o seu filho, mas muita gente, especialmente aqueles que menos condições de assistência e de uma assistência médica no país têm. É cidadania, é coletividade, e é assim que nós precisamos entender a imunização, não só como uma atitude de saúde individual, mas uma busca por uma saúde coletiva melhor para todos. E aí parece chavão, né? A gente voltar a falar do Ministério da Saúde nesse momento. A gente acompanhou por conta da pandemia 67% de cobertura vacinal de poliomielite, que é muito baixo. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OMS, recomendam acima de 95%. O Ministério da Saúde diz que está fazendo as suas campanhas universais para todas as vacinas. Não está faltando um pouco mais de energia, de mobilização nessa campanha, especialmente em relação à polio, para que a gente retome os índices que são esperados pelas autoridades internacionais de saúde? Eu não tenho dúvida de que a comunicação é o grande desafio neste momento. Comunicar com a população que nós precisamos continuar vacinando nossas crianças, a despeito das doenças, de não mais convivermos com essas doenças, nem sempre é uma comunicação muito fácil. O que motiva muitas vezes a busca pela prevenção, pelas vacinas, é a percepção de risco. E as próprias vacinas fizeram com que essa percepção de risco para essas doenças tenham desaparecido. Então é preciso, nesta era digital em especial, termos uma comunicação efetiva que converse de maneira empática, de maneira emotiva com esses jovens pais, com as redes sociais e de uma maneira onde eles se sintam, eles percebam a necessidade de vacinar suas crianças. E não termos propaganda, pelo contrário, né, anti-vacina, que a gente vê muitas vezes vindas do próprio Ministério da Saúde. Ministério da Saúde esse que não, infelizmente, desmontou praticamente o Programa Nacional de Imunizações, extinguiu sua Câmara Técnica. Estamos sem coordenação no Programa Nacional de Imunizações há mais de um ano. Ou seja, é preciso recriar esse programa. Há uma promessa de recriação do Comitê Técnico Assessor. Nós precisamos urgente de ações estruturais, ações de comunicação, para que a gente possa reverter esse quadro.
Doutor, para quem está nos ouvindo e vai atualizar a carteirinha de vacinação do seu filho ou vai levar a criança para tomar vacina contra a Covid, segunda dose, quer aproveitar para atualizar a carteira de vacinação, pode tomar essas vacinas todas juntas? Por exemplo, quem for dar a segunda dose da Covid percebe que está faltando ali alguma vacina e quer atualizar, pode tomar junto? Ainda não, Carol. Nós estamos discutindo isso no Ministério. Os dados ainda de aplicação da vacina Covid com as demais vacinas nas crianças ainda são muito preliminares. E nós esperamos que em breve a gente possa dar essa notícia. Como já demos em adultos, né? Adultos hoje que vão receber acima de 18 anos a vacina Covid, pode receber qualquer outra simultaneamente ou com qualquer intervalo. Com as crianças ainda nós estamos acumulando alguns dados de alguns estudos para poder ter a mesma liberação. Por enquanto, vale o intervalo de 15 dias. Crianças que receberam uma vacina qualquer da Covid, né, no caso de menores de 11 anos, a Pfizer ou a Coronavac, precisam aguardar 15 dias para receber qualquer outra vacina. Mas isso em breve esperamos que a gente possa alterar, especialmente agora que vem a campanha da gripe e a gente possa fazer simultaneamente na campanha da gripe, pelo menos, a vacina de gripe e a vacina Covid. Tomara. Doutor Renato Kfouri, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado, doutor, um grande abraço. Eu que agradeço, Carol, Roberto, um ótimo dia para vocês, tudo de bom. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal no YouTube Documentário Ciência. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.